Bom, irmãos, então hoje eu quero trazer uma mensagem para todos nós e queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 1 João. Interessante que a gente estava falando ali, 1 João, vários versos, né? Então, realmente essa mensagem é para nós hoje. A mensagem está em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. A pergunta inicial é: como você está? Você está bem? Tudo bem? Sabe, quando a gente faz essa pergunta, se uma pessoa for otimista, ela diz sim, tudo bem, a gente responde automaticamente. Ou se a gente é uma pessoa mais pessimista, mais retraída, ou está passando por alguma dificuldade, não está bem. Mas essa é uma pergunta muito ampla. Talvez a melhor resposta seria depende, porque você pode estar bem na área física, na área mental, ou na área espiritual, ou na área financeira. Pode estar bem em algumas, má em outras. Mas a reflexão do estudo de hoje, que a gente vai analisar nesses versos, é com certeza a nossa vida espiritual. Você está bem na sua vida espiritual? Então gostaria de ler inicialmente esses versos que são muito conhecidos. Não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos fechar nossos olhos, fazermos uma oração e termos uma boa compreensão do assunto? Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por ter nos conduzido até aqui, e estamos aqui agora nesse momento lendo e queremos ter uma boa compreensão desse assunto. Quero pedir, Senhor, que o Espírito Santo esteja comigo, dando sabedoria para passar essa mensagem e com todos os irmãos que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, eu agradeço e peço amém. Sabe, esses versos, eles são bem conhecidos e normalmente a gente costuma aplicar em séries evangelísticas. A gente costuma utilizar esses versos para pessoas não adventistas, pessoas que ainda não se converteram, que ainda não se batizaram. Mas esses versos, para todos nós, quer estejamos batizados ou não, quer frequentemos a igreja ou não, esses versos têm um grande contexto, uma grande mensagem para todos nós. Eu posso dizer que esses versos é um resumo do conflito entre o bem e o mal. É uma guerra entre o amor ao mundo, entre o amor a Satanás e o amor a Deus. E de que lado nós estamos? Então essa será um pouco da reflexão que eu quero fazer com os irmãos hoje. É interessante para a gente ver como realmente esses versos eles se aplicam a nós. A gente pode ler um pouco antes, nos versos 12, 13, por exemplo, como João vem se referindo a quem está escrevendo a carta. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aqui a aplicação não seria exatamente de idades diferentes, mas sim a idade espiritual. Quer você seja um recém-convertido, filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados. Você aceitou a Cristo, você é novo na fé, seus pecados são perdoados. Pais, pessoas que já estejam há mais tempo na igreja, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Essa mensagem tem uma aplicação a todos nós. E é interessante porque João é chamado discípulo do amor. E o primeiro verso
do verso 15, a primeira parte, vem dizendo: não ameis o mundo. E aquelas pessoas que já não têm uma boa compreensão, aqueles céticos, já podem dizer que a Bíblia se contradiz, mas a palavra mundo na Bíblia é repetida diversas vezes. Só João repetiu a palavra mundo 183 vezes e ela tem diversos significados. Ela pode significar mundo como o planeta Terra, pode significar mundo como pessoas. João diz, como o irmão comentou, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Como que Deus amou o mundo e aqui está dizendo para não amar o mundo? São contextos diferentes. Deus amou as pessoas, Deus amou as pessoas de todo o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E aqui é um outro contexto. O mundo, o governo de Satanás, que está aqui nesse mundo, governando esse mundo. A gente sabe que o governo dele terá fim. Aqui que temos então esta aplicação nesse verso. Não, a palavra não é um mandamento, está falando no modo imperativo. A gente vê a palavra não nos 10 mandamentos: não matar, não adulterar, não fazer imagens de escultura. Então, um resumo desses versos, a gente vê que João, o apóstolo do amor, ele traz aqui nesses versos um mandamento a nós, uma ordem para que não amemos ao mundo. E na sequência, então, ele cita 3 itens. A palavra, aqui na minha tradução, concupiscência, do latim concupiscensis, que significa ter o desejo, um forte desejo. Então, ela se aplica à carne, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Então, quero fazer uma breve análise com vocês. Será que nós que já passamos pela experiência do batismo, será que nós que já conhecemos a Cristo, mas de repente ainda não tomamos essa decisão, será que nós realmente largamos o mundo? Será que não há nada que está tomando conta de nossas vidas? É uma reflexão importante. E por isso, então, quero tratar um pouco desse assunto com os irmãos. O primeiro item, primeiro verso, primeira parte, vem falando da concupiscência da carne. É o desejo pelo prazer. Quando a gente fala em prazer, se eu vou procurar na Bíblia, o primeiro verso, a primeira situação que me veio à mente foi Sodoma e Gomorra, com relação aos prazeres carnais, pecados sexuais que ali se cometiam. Mas o prazer, o desejo pelo prazer, um vício pelo prazer, ele vai muito além disso. E Satanás, ele tem se aperfeiçoado e buscado diversas maneiras de atingir a todos. E hoje em dia é interessante que um vício que talvez possamos ter, ele possa estar sendo carregado, inclusive, na nossa mão. Não que o celular seja um instrumento de Satanás, mas ele pode ser um instrumento de Satanás. Porque hoje a gente tem na mídia, nas redes sociais, séries, diversas oportunidades de nos dar entretenimento, além das questões imorais, a pornografia que existe no celular, mas não somente isso. Qualquer coisa que te faça ficar viciado, que seja prazeroso, mas que você se torna viciado naquilo, e isso acaba tirando de você o tempo que você teria para estudar a palavra de Deus, porque uma série tem vários capítulos, e aí tem mais temporadas, e quando vê, você está viciado naquilo, e quando vê, você já não tem mais tanto tempo com a sua família, quando vê, você não tem mais tanto tempo para estudar a palavra de Deus, quando vê, você prefere
assistir do que assistir a uma série, a um filme, do que assistir a um culto. E assim, sorrateiramente, aos poucos, Satanás vem trabalhando em nossa mente, colocando desejos em nossa mente. E sim, é algo que nós devemos nos policiar. Mas não tem também só a questão dos desejos pelas séries, por esse tipo de coisa, mas também outra forma de prazer, ela vem na comida. Sabe, quando a gente vê biblicamente, quando a gente dá um estudo bíblico, a gente vê em 1 Coríntios 6 a questão do templo do Espírito Santo, a gente vê a necessidade de largarmos os vícios, e aí então logo a gente pensa em drogas, alcoolismo, esse tipo de coisa. E talvez a gente pense, bom, isso tudo eu já venci o mundo, estou livre de todos esses males, mas às vezes a gente sabe de algo que faz mal para a nossa saúde, não é mesmo? Às vezes a gente sabe e Deus permite que fiquemos doentes, e aí a gente pode pensar, por que Deus permitiu que eu esteja doente? Por que Deus permitiu passar por aquilo? Aí então a gente vai a um médico e Deus usa esse médico para dizer, olha, você precisa se cuidar, você está se alimentando de uma forma errada. E então é outra maneira que, infelizmente, a gente acaba muitas vezes sendo viciado em alguma coisa, e isso tem atrapalhado inclusive o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Uma pessoa doente não consegue se concentrar muito, uma pessoa com uma dor de cabeça forte, com qualquer problema de saúde, ela vai ter dificuldade de ir à igreja, ela vai ter dificuldade de estudar a palavra de Deus. E existem até aquelas pessoas que começam a questionar Deus pelas suas enfermidades. Concupiscência da carne é algo que nós devemos nos policiar. Mas na sequência a gente vê também outra, a concupiscência dos olhos. Se a concupiscência da carne é o desejo pelo prazer, a concupiscência dos olhos é o desejo pelo ter. Biblicamente, ao pensar em um verso, um exemplo bíblico, lembrei do jovem rico. O jovem rico queria agradar a Deus, mas não queria abrir mão dos bens materiais. Sabe, eu lembro da minha infância, como a gente vivia na roça, e eu lembro que eu tinha um carrinho que era feito com uma lata de sardinha, entortado assim, maravilhoso aquele carrinho, não estragava, não é? Eu lembro de quando comia e ficava muito alegre quando a mãe fazia para mim um pão com água e açúcar. Sabe, eu acho que às vezes nós, nos dias de hoje, a gente quer um pouco mais do que realmente precisamos. Qual é o problema disso? Não há problema em você ter um conforto, não há problema em você ser rico, né? Deus, quando a gente é fiel aos dízimos, às ofertas, Deus nos abençoa grandemente. Graças a Deus, Ele é misericordioso, Ele nos ama e nos dá essas bênçãos, mesmo sem merecermos. Mas o fato é que, às vezes, até para alimentar os nossos vícios da carne, e como está cara a carne hoje em dia, não é? Mas, às vezes, para alimentar nossos vícios, ou para termos um melhor conforto, a gente começa a desejar ter isso, ter aquilo. Quando vemos, o nosso salário já não dá mais conta. Quando vemos, precisamos trabalhar mais. Quando vemos, vem contas e contas para pagar. Quando vemos, isso acaba, sim, atrapalhando a nossa comunhão com Deus. E isso é um grande perigo para nós, porque a gente precisa do dinheiro, hoje em dia é a moeda de troca, mas como saber
né? O que a gente precisa, o que não precisa. Uma coisa que eu costumo fazer é, na hora de adquirir alguma coisa, ficar imaginando, será que Jesus, se estivesse aqui comigo, será que ele apoiaria esta compra? Será que realmente eu preciso disso? E cada um deve ter seu método próprio, sua maneira de avaliar, mas é importante que analisemos celular novo, roupa nova, carro novo, eletros para o dia a dia. Não trabalhamos mais para sobreviver, mas para satisfazer nossos desejos. Você precisa realmente de tudo que você tem? Talvez vocês, algum irmão, esteja pensando, eu estou angustiado, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Você realmente precisa disso? E quando a gente precisa de alguma coisa que às vezes não precisaria, que não é tão importante, a gente passa um tempo pensando naquele produto, desejando aquele produto, a gente passa um tempo trabalhando para ter aquele produto e depois a gente passa mais um tempo usufruindo, às vezes talvez até adorando aquele produto. E será que quando chega no final das contas não nos falta tempo para Deus? Tempo é algo que Satanás tem trabalhado muito. Como eu falei nos desejos da carne, agora nos desejos dos olhos. Então a gente vê que o tempo tem sido algo que Satanás tem tentado nos tirar, o tempo para adorar a Deus. Mas agora, irmãos, entramos no último item desses versos, que é a soberba da vida. E sabe, irmãos, soberba da vida eu explicaria como um orgulho. Este, eu creio que pode ser o maior desafio do cristão, a maior dificuldade. Exemplo bíblico de orgulho, o que me veio na cabeça foi do próprio Satanás. Perfeito era nos teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Um trecho de Ezequiel 28:15. E quando nós nos convertemos, quando a gente decide buscar a Deus, aceitamos, nos batizamos, ficamos apaixonados por Cristo, amamos a Cristo, viemos à igreja, participamos dos cultos, participamos de diversas maneiras, estamos apaixonados, vemos o sacrifício dele na cruz, mas sorrateiramente, Satanás pode acabar nos atrapalhando. E então, meio que, como o próprio João, em Apocalipse 3, cita da mornidão, acabamos caindo num estado de mornidão. Aquilo que a gente consegue mudar, a gente passa a avaliar, às vezes, se outras pessoas não estão nesse erro, a gente começa a julgar. O que você achou da pregação? Começam a conversar. Eu não gostei da pregação. Quem que vai pregar hoje? Será que é tal pessoa? Bom, então acho que eu gosto daquele pregador. Tu viu como aquela pessoa se veste? Aquela pessoa não adianta nem dar estudo bíblico. Ela não vai se salvar. Olha como é que ela está. Às vezes nos esquecemos de quem éramos e começamos a entrar no grande perigo de julgar. Quem somos nós? A gente estava estudando isso na escola sabatina. Quem somos nós? Somos falhos, somos pecadores. Esses versos, agora estou falando da soberba da vida, são uma reflexão para todos nós. É importante que lembremos-nos do que fala mais João. Qual é o assunto principal? Como é conhecido João? Como discípulo do amor. O amor deve ser o centro de nossas vidas. Nós devemos amar ao próximo, devemos amar a Deus, mas às vezes acaba se esfriando.
E aí então a gente é bom em algo e começa a criticar aos outros. E há também o que infelizmente acontece, que muitas pessoas acabam sendo julgadas, condenadas por outros, e então a igreja começa meio que se desunir. Como a gente vê Paulo falando de que somos membros de um só corpo, uma igreja unida, mas às vezes os membros começam a se afastar uns dos outros, e então a igreja não prospera, a igreja não cresce. Sabe, é interessante que a gente costuma fazer vigílias, a gente costuma fazer eventos para que a igreja cresça. A gente quer que a igreja cresça, mas será que o amor está na igreja? Será que às vezes não é isso que falta? Às vezes a gente tenta mudar o mundo, às vezes a gente tenta evangelizar o mundo, mas será que a gente não tinha que mudar nós mesmos? Isso é muito triste, irmãos. Somos irmãos, Deus é amor. Eu lembro do problema dos judeus. Por que os judeus crucificaram a Cristo? Qual era o problema que havia? Eles guardavam os mandamentos? Eles ensinavam nas sinagogas? Eles tinham conhecimento da palavra de Deus? O que lhes faltava era amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Sabe, irmãos, essa é uma parte da reflexão que eu fiz com esses versos, e eu quero deixar aqui 2 apelos aos irmãos. Primeiramente, para os irmãos que em algum momento já tomaram a decisão, já são batizados. A reflexão que devemos fazer é como está a nossa vida espiritual. Sabe, às vezes queremos que a igreja cresça, queremos o derramamento do Espírito Santo, mas parece que nada dá certo. Será que às vezes o que não está faltando é deixarmos de sermos o filho do trovão e passarmos a ser o discípulo do amor? Temos um Deus que nos ama, temos um Deus que veio a esse mundo e morreu pelo seu pecado. Não importa como estejamos, Ele está a todo instante nos chamando de volta. Jesus, Ele ama a mim e a você, e Ele está fazendo um convite a nós renovarmos o nosso amor com Ele. Sabe, irmãos, o nosso objetivo deve ser de estarmos sempre unidos, a igreja cheia, os irmãos juntos, unidos. Esse deve ser o nosso objetivo, que possamos desenvolver o amor em nossas vidas. E aí, o segundo apelo também é a pessoas que talvez ainda não tomaram a decisão. Quero deixar meu apelo a você, querido amigo, talvez familiar ou amigo de algum irmão. Eu não estou aqui para dizer que a caminhada cristã é fácil. Estamos acostumados a levar nossas vidas de um jeito e, de repente, vemos que precisamos mudar completamente de vida. Como podem ver, nós que estamos aqui também temos nossas dificuldades, somos todos falhos. Talvez você tenha alguma dificuldade que esteja te impedindo de tomar a decisão pelo batismo, por guardar o sábado, algum vício. Deus conhece você e sabe das suas dificuldades. Eu também tive minhas dificuldades. Todos nós temos algo que parece que nos impede de aceitarmos a Cristo. Mas eu preciso dizer que quando eu aceitei a Cristo, essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E as dificuldades, elas começam a desaparecer porque Cristo nos ajuda. Cristo
o Espírito Santo nos guia. É importante que nós apenas tomemos a decisão. A gente tome uma decisão em nossas vidas. Sim, eu quero mudar de vida. Essa é a decisão. Se nós já estamos aqui, o que a gente precisa mudar? O que falta mudar em nossas vidas? O que falta para a igreja crescer? O que falta para nós amarmos mais? Qual deve ser o nosso maior sentimento em nossos corações? Tudo que a gente precisa é aceitar, olhar para Cristo e mudar de vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A concupiscência dos olhos, da carne, os prazeres que nós sentimos e aquilo que a gente adquire ao longo de nossas vidas, tudo isso passa. Jesus está voltando. Mas se tivermos amor em nossos corações, teremos a vida eterna. Amém. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plantando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve.
Querido amado Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esta mensagem, obrigado por esta reflexão que fizemos aqui nesta manhã. Por favor, Senhor, quero te pedir, Senhor, com teu Santo Espírito, nos ajude a vencer quaisquer que sejam nossas dificuldades que possamos ter ao longo dessa jornada, quer já sejamos velhos na fé ou recém estejamos começando. Que o Senhor nos ajude a mudar, que o Senhor nos ajude a voltar a teus planos de amor, a nos apaixonarmos por Ti e desenvolvermos a união e o amor uns pelos outros. Amém. Queremos, Senhor, teu Santo Espírito, queremos o derramamento da chuva serôdia, queremos terminar a tua obra, mas às vezes, infelizmente, Senhor, às vezes temos falhado, às vezes a concupiscência dos olhos, às vezes a concupiscência da carne tem tirado o nosso tempo, às vezes a soberba da vida tem entrado em nossos corações e isso tem nos atrapalhado, Senhor. Por favor, Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falha, nos ajude a renovar nosso amor contigo, ajude-nos a fazer a sua vontade. Quero pedir, Senhor, também por pessoas que talvez estejam assistindo essa mensagem, que ainda não tomaram a decisão pelo batismo. Eu sei que se elas não tomaram essa decisão, é porque há alguma dificuldade em suas vidas. Por favor, Senhor, ajude-as a superar quaisquer que seja a dificuldade. Ajude-as a tomar essa decisão. Eu quero ver meus familiares e sei que os irmãos que estão aqui conosco querem também seus familiares aqui conosco. Queremos estarmos unidos em amor, compartilharmos juntos a sua mensagem a todos. Queremos nos encontrar nos céus, queremos a união de todos. Por favor, Senhor, nos ajude-nos a cumprir essa missão em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, um bom restante de sábado. Esteja conosco e que essa mensagem possa entrar nos nossos corações, transformar nossos corações, que possamos fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Um bom sábado a todos.